São Paulo e Flamengo perdem no Brasileirão e colocam suas temporadas em risco. E vamos ver o que a mídia falou sobre essas duas derrotas e a situação desses dois clubes. Se liga aí. Ontem, duas partidas desastrosas para Flamengo e para São Paulo. São Paulo tentando ultrapassar o Flamengo na tabela e se consolidar ali no G4, perdeu em pleno Morumbi para o Internacional. Começou a partida muito bem, os 20 minutos iniciais de São Paulo ali poderia ter feito 3-0, mas aí foi perdendo o ritmo, o Internacional foi apertando ali a marcação na saída de bola do São Paulo e foi criando as suas oportunidades. O Inter saiu já no primeiro tempo com o empate, tá? Fez um golaço ali no finalzinho. E no segundo tempo, o Inter avassalador. Continuou apertando a saída do São Paulo ali, não deixou o São Paulo ter muito tempo para ficar pensando nas jogadas e acabou que tomou mais 2 gols e saiu derrotado em pleno Morumbi diante da sua torcida. E o Flamengo foi até o Sul e perdeu a sua partida para o Grêmio. Muito porque levou um time alternativo, entrou uma média de idade de 24 anos, né, muito pela preservação de jogadores para o jogo contra o Peñarol na Libertadores, e aí sair derrotado e ver o Botafogo se distanciar, tá? Então, vamos ver como que a mídia tratou esses dois confrontos, o que falaram, tá? Qual é o sentimento dos torcedores. Vamos lá, se liga aí. Eu acho que tem uma diferença grande aí entre Flamengo e São Paulo, além da questão do orçamento, das frentes, né? Porque o Flamengo, afinal, tem 2 frentes, o São Paulo só tem uma frente, só tem a Libertadores. Os dois estão pendurados, sim, pelo jogo da Libertadores, a temporada dependendo muito disso, mas o Flamengo ainda tem a Copa, insisto, o Flamengo ainda tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil para o Flamengo seria uma via importante se a Libertadores não vier, se acabar o sonho na quinta-feira. O São Paulo já não tem mais Copa do Brasil. E a outra grande diferença, Tironi, são os times reservas de Flamengo e São Paulo, que foram utilizados nessa rodada e são utilizados de vez em quando. A diferença entre o time titular do Flamengo e o time reserva é muito grande, é óbvia, né? Os titulares do Flamengo, os principais, são de uma outra categoria. Os do São Paulo não são. Essa é a grande situação. Então, para o São Paulo, basicamente é o seguinte: se o time reserva ou titular é bem escalado, ele rende. Se ele é mal escalado, ele é presa fácil. Ontem, parecia, ou tinham mais titulares, tinham 2 pelo menos, né, do que no jogo com o Cruzeiro. Agora, escalado nesse sistema, o Juca falou, acho que foi o Juca, né, do Alan Patrick. O Alan Patrick é ótimo. Quando joga livre, então é melhor ainda, né? E o São Paulo ontem foi a pior escalação do Zubeldia desde que ele chegou. Ele parecia ter chegado ontem ao clube pelo desconhecimento do time que ele escalou e, sobretudo, do adversário, do momento do adversário, do principal jogador do adversário. Os minutos iniciais que o Juca falou são minutos de surpresa em relação ao técnico inimigo. O Roger até entendeu o que estava acontecendo, passaram 20 minutos. São Paulo fez um gol, chutou uma bola na trave e tal. É verdade, tem aquela blitz maluca. Porém, num time em que não tinha nenhum marcador, e esse era o time do São Paulo ontem, ou você converte todas as suas chances de gol e faz 4-3, 5-4, ou você vai tomar um totó. E foi o que aconteceu, né? Então, eu também achei bem estranho o Zubeldia não ter aproveitado o que de bom teve do jogo de Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Aliás, a queda do técnico do Cruzeiro se ensaiou naquele domingo, né? A quebra da invencibilidade no Mineirão. A cornetagem ficou gigantesca. E agora sim, no caso do São Paulo, que é uma frente única, até porque a derrota para o Inter, o Juca também tocou no ponto. O Inter era um concorrente direto do São Paulo pelas vagas na Libertadores. E não vai ter mais São Paulo e Inter depois do jogo de ontem. Até o empate para o São Paulo era bom ontem. Mas acho que ninguém contou essa história para o Zubeldia. Pancado contra o Botafogo e por um milagre não foi eliminado da Libertadores no primeiro tempo. Hoje, outro espancamento, o São Paulo foi espancado pelo Internacional, mais uma vez, só que dessa vez dentro de casa,
E só que dessa vez o Internacional aproveitou as chances que o Botafogo não aproveitou. E eu nem vou culpar o Jandrei, viu? A gente vai falar nas notas de cada um. E eu também quero dizer o seguinte para você, quero começar fazendo uma pergunta para você. O São Paulo sofreu 3 gols ali do setor defensivo do lado esquerdo ali, né? Onde jogou o Michel Araújo. Eu queria saber o seguinte, o São Paulo vai para o mercado e traz um jogador da Premier League, um lateral esquerdo chamado Jamil e uma noite, aquele Jamal lá, beleza. Primeiro contratou um jogador para ser reserva de um jogador que não tá mais no São Paulo, que não é mais do São Paulo. Contratou um cara para ser reserva do Wellington, que o Wellington já não é mais jogador do São Paulo. Então já tá errado, né? Porque aquela coisa, né, gente? Contrata qualquer um aí, pega qualquer um, vê que é o empresário dele, vê se é nosso amigo aqui, contrata o cara, depois a gente vê se joga. É só pra torcida parar de encher o saco. Traz aí. Aí você traz o jogador. Lateral esquerdo de ofício, da Premier League. O blogueirinho, pô, Premier League, trouxemos um lateral da Premier League. Tá, aí vai jogar o time reserva. O Wellington não ficou nem no banco. O lateral que é do São Paulo, mas não é mais do São Paulo, não ficou nem no banco. E aí você tem um lateral que você acabou de contratar, reserva do reserva. E aí você coloca um jogador improvisado na lateral esquerda. Eu queria entender a lógica disso. Juro, eu queria entender qual é a lógica. Você traz um jogador de ofício, mas ele não joga. Porque imagina, o treinador deve estar vendo o Jamil e uma noite jogar e tá vendo que o Michel Araújo é melhor que ele. Então, se o Michel Araújo improvisado é melhor que o Jamal Lewis, tem alguma coisa muito errada no São Paulo, no esquema de contratação do São Paulo, gente. Tem alguma coisa muito errada. Eu não tô falando que o Michel Araújo foi o responsável pela derrota. Ele também foi, mas o resto também foi. Time patético, time ridículo. A atuação do jovem time que o Flamengo levou a campo em Porto Alegre foi muito boa. Uma média de idade de 24 anos apenas para a escalação inicial, média que ficou ainda mais baixa no decorrer da partida com a entrada de outros garotos. O Flamengo jogava bem, controlava bem o jogo, mas aí entrou algo que deixa como lição para o Tite nessa sequência de temporada e que é perceptível desde o ano passado. A fragilidade e a inconstância do goleiro Matheus Cunha. Falhou nos 2 primeiros gols do Grêmio. No primeiro, uma bola que era defensável, chute de longe, ele aceitou, saltou muito lento. Numa outra, ele repetiu esse comportamento, ela foi à trave. E no outro gol, no segundo gol, patético, ele rebateu com a perna. Poderia ter feito a defesa com as mãos. O goleiro deita no gramado, faz essa defesa, abafa, e ele rebateu como se fosse um... Sabe quando você está jogando uma pelada e não tem goleiro, ninguém que sabe jogar no gol, aí reveza na meta o pessoal da linha, aí o cara faz isso, defende com o pé, com a barriga, do jeito que dá. Parecia um negócio desse, não parecia um goleiro profissional, um erro crasso. Fica a mensagem para o Tite, não dá para continuar insistindo com essa bobagem de goleiro das Copas. O goleiro do Flamengo tem que ser o Rossi, que não foi bem contra o Peñarol, mas é muito melhor do que o Matheus Cunha, que já foi pivô da eliminação na Libertadores ano passado, com péssima atuação no Paraguai, e falhou no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, quando o São Paulo venceu e ali decidiu a conquista do título do mata-mata nacional. No mais, uma expulsão absurda do Carlinhos, né? Foi ingênuo, é verdade, mas ele não agrediu o Kahneman. O Kahneman levou na malandragem, diante de uma fraquíssima arbitragem de um VAR omisso, porque não tem agressão, ele apenas tenta tirar o braço que está sendo agarrado pelo adversário, e muito manhoso, experiente, o argentino acabou cavando a expulsão do centroavante, mas os garotos dominaram o jogo, o Flamengo teve o controle da bola, foi um jogo para dar um pouco de rodagem e personalidade a meninos que podem ajudar. E ainda contou ali com a estrela do Felipe Tereza, que fez o seu golzinho, o segundo gol, numa bela arrancada do Everton Araújo, jogador que fez o gol do Mundial Sub-20 contra o Olympiacos e que repetiu mostrando ali, vinha do banco naquela ocasião também, que pelo menos um cara de sorte ele é. Fica aí um centroavante na base para o Tite, quem sabe utilizar em alguma situação nessa reta final de temporada. O Campeonato Brasileiro, o Flamengo já abandonou há muito tempo e pela primeira vez eu concordei com o time reserva, ou seja, preservando titulares para uma partida de uma outra competição. Por quê? Poupar no brasileiro para jogar a Copa do Brasil, para mim é um absurdo. O Flamengo fez isso contra o São Paulo, por exemplo. Agora, para a Libertadores, numa situação que o Flamengo precisa ganhar fora de casa, é perfeitamente compreensível até pela confusa logística para uma viagem a Porto Alegre com o aeroporto Salgado Filho ainda interditado depois da enchente na capital gaúcha. Então, fizeram o que era necessário. Fala, o Flamengo largou o brasileiro, abandonou? Gente, vocês não perceberam? Já fez isso há muito tempo. E aí é um erro que vem da direção com a concordância da comissão técnica. Enfim, quinta-feira é o jogo em que o Flamengo pode mudar a sua história nessa temporada, contra o Peñarol. Tem que vencer no Uruguai, onde nunca derrotou esse adversário. Mas tabus existem para serem quebrados. Vejamos se conseguirão esse grande feito.
reservas do Flamengo contra titulares do Grêmio, com alguns desfalques, é verdade, mas basicamente o time titular do Grêmio. O Flamengo não jogou mal. O primeiro tempo do Flamengo foi até melhor do que o do Grêmio. O Flamengo merecia um resultado melhor do que aquele empate de 1-1. Matheus Gonçalves, enfim, escalado pela direita. Custou uma eternidade para você perceber isso, não é, Tite? É impressionante. Mas, enfim, escalado pela direita. Jogou muito bem. Carlos Alcaraz fez uma bela partida. O Lohan, para mim, não cheirou nem fedeu. Mas a verdade é que a garotada do Flamengo estava se impondo sobre os titulares do Grêmio. Levou um gol, uma jogada em que o Ala, é sempre o Ala dá um trompaço lá no atacante do Grêmio, mas não consegue cortar, cai para trás, dá uma cambalhota. E sobra então para o Cristaldo, que mete no canto, e o Matheus Cunha nada pôde fazer. 1-0 o Grêmio, mas o Flamengo em seguida, num lindo passe do Carlos Alcaraz, o Charlie, como chamam agora ele lá, deixa o Matheus Cunha em ótima condição, ele vai para cima do zagueiro, corta e mete de curva. Golaço. Nesse primeiro tempo mesmo, o próprio Matheus Cunha obrigou o goleiro do Grêmio a fazer boas defesas, mais uma boa defesa. E, sinceramente, o primeiro tempo, para mim, foi surpreendente para bom, porque eu não esperava que a garotada do Flamengo fosse se impor em plena arena gremista. Mas se impôs, a ponto de o goleiro Marquezin trabalhar muito mais do que o Matheus Cunha. Aliás, o nosso Matheus Cunha, hein? Nosso goleiro de Copas, vai para dentro, entra. E aí veio o segundo tempo, e novamente o Flamengo parecia melhor, e novamente o Grêmio faz uma jogada quase que isolada de ataque. O Alan, uma vez mais, não marca ninguém. Há o cruzamento, e o Matheus Cunha resolve defender com o pé. Uma bola que era só abaixar os braços assim, ó, e pegar. Pois ele mete de pé, dá o rebote, cai no pé do Bright White, que mete lá. Grêmio 2-1. Estaria decretada ali a derrota do Flamengo? Não necessariamente. O Flamengo jogava melhor. Assim como buscou o empate no primeiro tempo, poderia ir buscar o empate no segundo tempo. Mas aí é aquela velha história que o Muricy sempre disse, a bola pune. Ou como dizia o nosso saudoso Armando Nogueira, como é que é? Deus castiga quem o craque fustiga. Gente, a opção do Tite pelo Carlinhos, em vez de levar o Gabriel, é uma das coisas mais bizarras e, ao mesmo tempo, mais escrotas do futebol. Vingancinha babaca, escrota, inútil. Não levou, nem sequer levou o Gabriel para o banco de reserva. Resultado, o Carlinhos, inocente, imagina, foi tirar o braço do Kahneman, simplesmente do Kahneman. Esbarrou no rosto dele. O bandeirinha do outro lado viu o lance de longe, achou que tinha sido uma agressão, dedurou para o juiz, pum, cartão vermelho. Escolhe o Carlinhos, o Tite. Escolhe o Carlinhos de novo. Continua escolhendo o Carlinhos. Nesse jogo de hoje, da maneira que os garotos do Flamengo jogaram, se fosse o Gabriel centroavante, era bem capaz dele desencantar nesse jogo. Porque o jogo estava bom para ele. O jogo estava de toque de bola. Havia ali no meio uma triangulação entre Charles Alcaraz, Lohan, Matheus Gonçalves, o Hélio. A bola estava rolando, estava boa. Tipo do jogo bom para um Gabriel meter um facão e receber um passe. Não. Carlinhos, bonecão de posto, recebeu um bolão, partiu do próprio campo. Se atrapalhou com a bola. Se atrapalhou todo com a bola. E concluiu em cima do Marquezin. Escala o Carlinhos, Tite. Escala o Carlinhos. Você não diz que ele é decisivo? De fato, ele foi decisivo hoje. Na próxima vez que você for dar aquelas das suas ridículas entrevistas pós-jogo, diga de novo, não, o Carlinhos foi decisivo contra o Vitória, foi decisivo contra o Grêmio, contra nós. Isso ele não vai falar. É isso aí, São Paulo e Flamengo se complicando nas competições. O São Paulo não tem time para jogar 3 competições, né? Isso todo mundo já sabe. E agora tenta ficar vivo na Libertadores. E se sair da Libertadores, eu acho que vai conseguir aí focar no Brasileiro e conseguir uma vaga para Libertadores. O Flamengo, a mesma coisa. Se sair da Libertadores para o Peñarol, também vai ter condições de focar no Brasileiro e conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Tá certo? Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. Não vai embora ainda. Vão aparecer outros vídeos para vocês ficarem mais um pouquinho comigo. Muito obrigado. Valeu. Então, fui!